Essa outra foto aí já é um baile. Onde é esse baile aí? Esse baile aí é baile da Zimbábue, cara. Baile da... Você sempre foi fã do Zimba, né? Eu me identifiquei com a Zimbábue, cara. Porque o William foi um cara que me deu atenção, né, mano? Das equipes grandes foi que te deu uma atenção na época. É ele e o Del do Boção. Mas que, assim, de troca de ideia, acho que o William, o Black Mad também, mas o William foi um cara que me deu sempre mais atenção, assim, de trocar uma ideia. Eu até achei que não ia conseguir trocar muita ideia com o William, né? Porque o cara já tava no auge, né, mano? Tava voando, né? Sim. E eu me aproximei dele, a gente começou a trocar uma ideia. Pô, eu queria você nos meus bailes lá. Ele falou, não, eu vou fazer uma parceria. Eu tenho uns bailes aí, toca lá nos bailes, como DJ. Até lembro que o Fett e o Alpiste era DJ deles, nessa época. Tinha vários DJs, mas no começo era isso. Depois que veio o Doc, veio outros caras, mas eu lembro disso assim, porque os caras davam atenção. Uma vez eu cheguei num... Sabe aquele negócio, nós tudo tímido, né, mano? Cheguei pra conversar com o William, e o William tava, né, mano? Pô, você tem que saber o que você vai falar, né, mano? Os caras voando, né, mano? Os caras voando, então... Aí ele, não, chega aqui. Ele e o Paulo Bonifácio. Agradeço muito o Paulo Bonifácio. Carreguei muita BR nas costas pra pegar a amizade desses caras, viu, mano? O Paulo Bonifácio é o cara que arrumava o som, né, mano? Então ele... Não, vamos lá. Vai ali. Vamos subir as caixas ali. Pá, pegava as caixas. Pra você introduzir no barato, né, mano? Você entrar no meio, você tem que pegar a amizade. Aí peguei a amizade com os caras. Com o Serafim, com os caras. Aí eu, porra, mano. Aí comecei a trocar e falei, mano... Quando eu olhava assim, você não acredita, né? Você tá com os caras. Falei, porra, tô com os caras, mano. Tô com... Veio aquela emoção, né, mano? Aí você fala, cara, eu tô com os caras, mano. E aí? E eu, a emoção de estar com os caras, de ver... Porque era, tipo, a gente curtiu os caras, né, mano? E aí você já tá andando com os caras. Aí eu falei, mano, tô com os caras, mano. Aí, pá, e ele, mano, é o seguinte, mano, você vai ter que trabalhar comigo, você vai pra gravadora. Só que eu trabalhava antes numa empresa que chamava Casa Fortalezas. Eu trabalhei 18 anos. Eu lembro dessa... ali, eu trabalhei em todas as Casas Fortaleza. E aí, tipo assim, vamos chegar na Casa Fortaleza, você já vai lembrar do porquê, né? E aí, cara, eu entrei na Casa Fortaleza, entrei lá na Clodomiro Amazonas, e quem tava lá? Quem já tava lá? O China, que é o Nivaldo Reis. Sim. Já tava o Black, que é o Meteoros, a equipe Meteoros, que é lá no Luiz Magalhães, dava baile. ali, então. Aí nessa época eu já tinha amizade com China. Mas só que China era uma Alma Negra, pra quem não conhece. Equipe Alma Negra. Alma Negra. E aí peguei amizade com China. Eu ia toda hora pro Figueira Grande. O André é pivete ainda, o André, que é hoje é do Lowrider. E aí ele, não, mano, vamos com nós, vamos lá. Vamos tocar lá no Luiz Magalhães, vamos tocar em outros bailes ali com o Seba, que tinha um Seba também, que era... Eu lembro. Puta de um cara que hoje ele é crente, fiquei sabendo que ele é crente. E aí eu comecei também a curtir com os caras. Aí a gente pegando, falando, mano, eu tô com os caras da Zimbábue. Não, já estamos trocando ideia, nós vamos chegar também. E aí o China também me mostrou muita coisa que eu não conhecia. O China conhecia muita coisa. Eu conhecia o China. E aí ele e o Marcelo, que é o Marcelo da Meteoros, começou a chamar nós. O Miliduque, né? Pra fazer festa lá no Luiz Magalhães, que era o Bola Dança, que era o Suíta, lembra? Eu lembro. Disco Bem. Isso. E Meteoros, Alma Negra. E aí teve a festa das equipes que ele até chamou nós para ir para lá. Eu tinha até esse fra em casa, eu podia ter colocado aqui, mano. E aí a gente começou a ir para aquele lado. E você já estava tocando ali no Davina, né? Tocava Funk Power. Funk Power. E eu lembro uma vez que o China falou, mano, vamos lá no Davina, você estava tocando. E eu fiquei de longe, né? Eu lembro até que você estava tocando, eu fiquei de longe. Não, lá, os caras estavam... Eu falei, não, Marcelo, não sei quem é. Miliano. O bagulho lotado. E aí eu falei, mano, Funk Power, os caras estavam milhão ali também. E nós ia tudo a pé, né? Não tinha carro. Não tinha. Eu saía do Valo Velho, mano. Eu cortava ali pro meio ali do São Bento ali, saía não sei aonde, lá no... Carregando uma lotinha. De madeira. Pesado. E saía correndo lá. E aí, de vez em quando as coisas foram melhorando, aí você arruma a condução pra chegar nos baratos, já era. Mas era difícil, cara. E, tipo assim, e você passar também na madrugada, que é onde a gente morava e não tinha luz, era mais tiroteio, cara, dava medo. Entendeu? Então, nós tivemos muito livramento nessa parada aí. Exatamente. Mas a gente conseguiu fazer rolar as coisas com amigos. Começou a ter aquelas trocas de ideias, né? Pô, faz ali igual. Tem uma vez que tava o Pereira, o Nando, e eles fizeram, acho que não sei se é casamento lá no Rondon, eu fui. Só que a gente ficava no quartinho, não tava vendo o que tá acontecendo, né, mano? O bagulho tava lotado, daqui a pouco acho que saiu um tiroteio lá. Eu fui olhar lá no bagulho da fechadura lá, falei, mano, não tem ninguém lá, mano. Ela falou, o que tá acontecendo?
Só um tiroteio lá, mano. Era as brigas das quebradas, né? Da quebrada, né? Era foda. Aí depois os caras sentavam e voltavam todo mundo. Os caras, mano, pensei que ia acabar o bagulho, mas era maravilhoso. Chico, aí dessa transição que você, de baile e tal, você começou a trabalhar com a equipe Zimbábue e aí você foi pra gravadora. Isso. Aí você entrou como trabalhar de divulgação. Como que foi essa parada aí? Aí teve o convite do William? Do William, né? Continuou fazendo as paradas. Ele falou, mano, vamos na gravadora. Você trabalha na parte de divulgação. E aí? Vamos? Eu falei, vamos pra cima. E aí eu comecei a trabalhar todos os produtos da Zimbábue, né? Já tinha alguns caras, o DJ Lu já tava lá. Já tinha o Djalma, que hoje trabalha na Universal, também estava lá. E aí, chegava lá, os caras... Era a Montal. A Montal... Brasileira. Brasileira. Né? Então, os caras tinham tudo de samba lá. Os caras do rap era tudo de lá. Tem uma vez que eu cheguei lá, era... O escritório, acho que era na Isabel Schmidt, isso. Sim. Cheguei lá, tava os caras do Sistema Negro. Todo mundo, acho que era a segunda, né? Todo mundo pra receber que fez os bailes, né? E todo mundo esperando, né, mano? E o William sempre dava aquelas canseiras, né, mano? O William sempre fez esse bagulho da canseira. Aí chegavam os caras Daqui a pouco chegavam todos os caras do rap. Chegou o Sistema Negro, chegava os caras do MRN, chegava os caras... Mano, um monte de grupo, mano, DMN, pra trocar ideia, pra ver as paradas. Acho que tinha que fazer os pagamentos, que os caras foram tocar nos bailes dele, né, mano? E eu via tudo aqueles caras ali, mano. Você via o disco, né? Falei, os caras tá tudo aqui, mano. Eu não tinha muita, assim, amizade ainda com os caras, né? Mas eu via tudo isso acontecer ali. Aí eu pegava, falei, mano, pegava os vinil, né, mano, promocional, pra sair divulgando na rádio oficial ou rádio comunitária, né? Sim. Casa Noturna, uns DJ conhecidos, né? Pra tocar a música, né? Tem umas fotos aí pra passar aí essa aí, que a gente vai mostrar essa aí. Essa daí foi no... Você também já estava na divulgação da Zimbábue aí, já era. Você trabalhava com a Zimbábue nessa época. Aí a Zimbábue, mas aí foi o lançamento do Racionais Sobreviver no Inferno. Foi lá no Corinthians. Entendeu? No Corinthians aí. Tem até mais foto aí. Aí tá o Black Aí Blue. É Corinthians também? No Corinthians. Aí já no final da festa, na madrugada, né? Já de dia, né? De dia, todo mundo magrinho ali, né? O Negrito ali. Magrinho ali, Negrito? Tá magrinho. Tem até cavanhaque. Sem cabelo. Cara, aí você tocando. Aí foi no... Lembra do Space Night? Lembra? Balo, né? No Space Night aí. Tinha um Space Night na Feitiço da Vila. E também tinha um Space Night lá no Campo Limpo. Mas aí era o Space Night lá da Feitiço da Vila. Você, na época da divulgação, você rodava o Brasil inteiro? Como é que era? Funcionava isso aí? Cara, eu vou falar pra você, eu tive o privilégio de viajar o Brasil todo. Coisa que eu nunca achei que ia conseguir, né, cara? Assim, porque a gente trabalha com música, você vê o artista, daqui a pouco você tá com um artista aqui, né? Às vezes já o Zeca Pagodinho, ou às vezes você tava ali com Bezerra da Silva, ou ali você tava com os caras ali, mas você mantendo a disciplina, né, cara? Sim, tem mais fotos ali. Ali foi encontro, né? Ali, Serafim. Edinaldinho. William, Netinho. Esses caras aí os caras que realmente ele fez uma grande mudança na minha vida, porque Naldinho mesmo foi um cara que ele e o Donizete também acreditou muito no meu trabalho. Eu peguei o disco do Naldinho, eu acho que você vai lembrar, teve um disco do Naldinho que falava que a música não tocava. Qual que era? O Povo da Periferia? Não, o Quinto Vigia. O Quinto Vigia. Aí eu peguei essa música, levei na MTV o clipe, que o clipe tinha uma parada em... Vamos ver se vai passar. Só que eu fui na TV Gazeta, e a Drica Lopes, você lembra da Drica Lopes? Sim. E ela gostou. Ela gostou do... Vou passar. Passou. E ela gritava no ar, Nego Chique! Porque nessa época eu trabalhava fazia o trampo de divulgação, eu já estava na Zimbábue, mas fazia também da atração. E aí o Donizete, o Natanel, até falou, pega o Nego Chique faz, né? E aí eu peguei a música do Naldinho e levei na Drica Lopes. Aí a Drica Lopes passou o clipe, e aí falou, mano, estourou a música, né? Desse povo da periferia também, eu trabalhei também. Mas, mano, naquela época tinha muitos ciúmes, né? O Donizete, todo mundo queria trabalhar com o Donizete. Existiam muitas pessoas, ciúmes, que eu não vou falar o nome aqui, que achavam que eu queria roubar o trampo do cara, mano. Entendeu? E não era nada disso. O meu trampo é a divulgação. O meu trampo era fazer as coisas acontecer. Entendeu? E aí eu lembro até que a gente fez a festa no Corinthians, do Edinaldinho.
lá na Gaviões, onde a gente conseguiu encher lá Gaviões. E ele entregou até o disco de ouro pro Naldinho lá nessa época aí. Muito louco. Muito louco. Da hora essas paradas. Aí você, essa próxima foto, você e o Gog. Essa daí é da hora. O Gog, meu parceiro de miliano, da hora. Ele sempre falou assim, mano, o meu show é tanto. Eu falei, não, mano, seu show... Ô, Gog, seu show é... Na época... Tipo, eu falei assim, ele... Não, 2,5, 2 mil. Não, mano, seu show é 10 mil, mano. Vamos fazer o show que vai virar, é 10 mil. Negão, aquele jeito do Gog, negão, não vai virar. Eu falei, não, vai virar, mano. Aí, ele participou desse show aí. Fechamos aí o 10 mil, foi o primeiro cachê dele alto. Ele falou, pô, foi o primeiro meu cachê. Alto. Sério. E ele, mano, aí viramos. Ele já era meu amigo, né, mano? Aí ele falou, mano, agora eu vou colocar meu cachê mais um pouco mais alto mesmo. Agora eu vi que tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Da hora. Essa próxima aí, você e o... Biro do Cavaco. Biro do Cavaco. O Biro do Cavaco é um parceiro também de miliano. Naquela época da Band FM, a gente fez muita amizade, assim, de levar o disco na Bandeirantes, que era da gravadora Zimbábue, né? E a gente pegou amizade, né, com o Biro do Cavaco, com os outros artistas, porque o que acontecia? Você está naquela transição de levar o disco, mas você também conhece vários artistas no meio artístico, né? Então eu peguei a amizade com o Biro na época, com o irmão dele, o Caveirinha, que a gente se encontramos de novo. E isso aí foi uma festa do grande amigo também, Luiz Carlos, que Luiz Carlos ia para Zimbábue, né? Da Zimbábue, né? É mesmo? O Luiz Carlos Acho que tem uma próxima foto, que tem a foto do... tá ali, a próxima foto. Isso. Essa foto aí, então, isso. ali é Luiz Carlos ali, né? A Gleide, né? Parece. Xavier, ali o irmão do Biro, o Caveirinha. Ali tá os caras do Cara Metade, o Ilcinho do Malícia ali, ó. E tem alguns caras ali também do Gamação ali, que era da Zimbábue na época. Mas isso aí foi legal, sabe por quê? Eu não tinha reencontrado esses caras mais, né? Devido à nossa corrida do dia a dia, aí o Luiz Carlos começou a fazer a roda de samba, lá no Coração Sertanejo. Sim. E aí o Netinho me ligou, que eu estava numa produtora lá em São Bernardo do Campo, e ele falou, pô, eu queria que você gravasse, a produtora viesse, gravasse aqui. Quando eu cheguei lá, e o Luiz Carlos, pô, o Nego Chique, a gente já começou a trocar. O Negão chegou de Jaguar, irmão. Na época. Não, chegou de Jaguar. O Negão já chegou de Jaguar e já tinha um cara esperando ali com uísque, assim. Eu falei, puta, Nego Chique, vamos ali. E um monte de empresário querendo conversar com o Luiz Carlos, né, cara? O cara sempre foi um cara que todo mundo gosta. Sim, né? Raça negra, né, cara? E o marketing dele era muito forte. Sempre foi forte, né? E aí a gente ali, vocês que vão filmar aqui a roda de samba, não sei o quê. Só que o Pezão, que é da produtora, Ben Black, ele não entrava muito em acordo com a outra pessoa e tal, e aí a gente deu um break, mas a amizade continuou a mesma coisa, eu e o Luiz Carlos. Da hora, parabéns aí. Essa foto aí que vai entrar agora aqui pra gente falar, aí é quem que era? Gamaça? É o Grupo Pichote. Pichote, né? É o começo do Grupo Pichote, aí acho que é a divulgação do Brilho de Cristal, né? Na época aí a gente ia para as rádios comunitárias, eles moravam ali também. A época foi Zimbábue que lançou eles, né? Foi a Zimbábue, aí foi o começo o começo que a gente divulgava as músicas, né? Aí os caras no começo de tudo, para ver todo mundo novinho ali, né? Que a música, eu acho que estourou do primeiro álbum, foi o Brilho de Cristal, Brilho né? de Cristal, foi a que estourou, entendeu? Essa mesmo. Eu lembro. Eu acho que eles foram até no Itapecerica, no União, não foi? Foram. Eu lembro que foi. Eu até fui nessa festa aí. Você vê que... aí, na Zimbábue foi onde transformou tudo, porque a Zimbábue abriu espaço para os caras cantar também, né? Do rap e do samba, né? A Zimbábue foi uma... É uma força, né? Tem que ser muito respeitada e muita gente tem que agradecer os caras da antiga. Isso. O William, o Serafim, todo mundo que trabalhou lá, Fabiano. Porque, cara, eles eram os caras que movimentavam a música black, negra em São Paulo, principalmente do rap e do samba. O mercado era um mercado de vinil, né? Um mercado difícil, mas ao mesmo tempo competitivo, né? Porque os caras queriam o quê? As gravadoras grandes não tinham a oportunidade de pegar esses grupos da periferia. Da periferia, porque é isso que eu quero te falar. Porque a Zimbábue, e como as outras também que tinha, a Zimbábue, cara, era a periferia. Isso. Então, as multinacionais, as grandes gravadoras, não tinham acesso. Não tinha. Cara, então, mano... eu acho que a grande jogada dos caras da equipe Zimbábue, como também a Cascata, até mesmo o Black Magic, que fez algumas coisas também de vinil, era colocar os artistas para cantar no palco, né? Isso, nos bailes. Nos bailes. Você via que tinha
Vamos lá. Zimbábue tinha 5 festas, mas sempre estava rodando os artistas deles. Sim. Nos bailes. A mesma coisa as outras equipes, né? Então, tipo assim, isso atraiu o quê? Os olhos da multinacional. Exatamente. Todo mundo cantando as músicas. Como é que eu faço para chegar nesses caras? E aí os caras chegavam através de quem? Através da Zimbábue, que a Zimbábue já era conhecida, ou a Cascata, ou até mesmo a Black Magic, porque todo mundo via a Bandeirante. Quem é esses caras? Preciso conversar com esses caras. O marketing era muito bom. Muito bom. Tem mais algumas fotos ali, vamos comentar um pouco. Isso aí foi o quê? Aniversário da Negros Teens? Não, aí foi o aniversário do Robson. O Robson aí estava fazendo aniversário. Uhum. E aí a gente fez o baile na casa dele, né? E, pô, no quintal grandão lá, juntava todo mundo, né? Falava que tava Negros Teens. Aí já vinha todo mundo. Cara, eu tinha uma curiosidade. Esses dias eu tava falando com o nosso amigo, o Fininho. Cara, que eu tava falando até com o Fininho. Do Nego Chico, o Robson. Cara, você acredita que eu não sabia essa sua amizade de 1000 anos com o Robson? Eu achei que você tinha amizade com o Robson, tipo, depois de uns 5 anos, quando ele abriu a Liga do Vinil. Não, o Robson... Eu não sabia. Eu ainda falei até com o Fininho, cara, mas eu não lembro do Robson com o Nego Chique e tal. Porque como a gente morava na Independência, então a gente não via você andando com o Robson. Tá ligado? Então, esses dias até tava falando com o Fininho. Se o Fininho estiver assistindo aí, eu comentei isso aí. Pô, Fininho, mas eu não lembro do Robson com o Nego Chique. Eu conheci o Sandro, o irmão do Robson, porque eu estudava na mesma classe. Isso. Mas eu não lembrava. E aí, nas fotos aí, pô, que da hora que o Robson fez parte do Nego Teens. Parabéns mesmo. Ele é um dos membros. Ele, o Sandro, né? Uhum. Eu acho que o Sandro parou, como eu falei, daquele evento lá no União, e o Robson continuou. E a amizade é de infância, né, meu? Desde pivete, né? E tanto quando ele faleceu, eu fiquei muito mal, né, cara? Porque a gente se cria uma corrente e um elo, né, cara? Quando você... É como você perdeu o irmão, cara. Eu perdi um irmão. Entendeu? Tô ligado. É igual você e o Fininho. Você e o Fininho tem uma aliança. Mano, é irmão. Sim. Onde tá o Fininho, tava o Debite. Uma vez nós tava lá na casa do Dona Geralda, que é o Tunico, que fazia feijoada lá, lembra? Lembro. Que juntava todo mundo ali na Dona Geralda, o Serginho ainda era pequeno. E colava todo mundo, o Fininho e você, sempre chegava junto. Né? Sempre eu via o Debite e o Fininho junto. Sempre eu vi o Pereira e o Nando junto, e o DI. Que era até na casa do Pereira, que é o pai dele, que era o seu Manezinho, acho que é isso mesmo. E a gente via ela pra lá, sempre tava assim, sempre existia uma... Lembra até uma vez que o Pereira fez uma festa lá naquele Flamenguinho lá? Eu não sei qual a parada do Pereira, naquele negócio de deixar as luzes tudo escuras. Você tinha um sequencial pra fazer o colorido? Sei. Era difícil, né, cara? Lá. Ele deixava tudo apagado, escuro. Eu falava, mano, o que é isso aqui, mano? Por que tá aí? Por que tá escuro, mano? E tinha as luzinhas lá, né? Luz negra e tudo, mas ele deixava escuro, mano. Doideira, né? Doideira. O Pereira sempre foi um cara meio chapado. A próxima ali, cara... Uma Garrard ali? Ali não, acho que não é a Garrard ali. Ali é aquela de madeira mesmo. Parece uma... Eu tava chegando... Acho que essa daí é GCR, alguma coisa assim. Ali quem é que tá ali? Ali é o Dentinho. É o Dentinho lá do Jangadeiro, de Dentinho. O ali de Costa é eu, né? Mas o outro mano ali, eu tô tentando lembrar, mas não vou lembrar. É o Sandro ali? Acho que é o Sandro, cara. Parece o Sandro. Acho que é o Sandro mesmo. Os disquinhos ali, ó. Tá ali. Tinha 2 caixas. Uma dessas, os caras me sapiaram lá do União. Essa próxima que a gente vai postar aí, aí já é o rap, né? É o rap. Aí porque a gente já tem uma amizade com os caras desde a época do MRN, né? Que era Zimbábue. Encontrei esse mano. E aí a gente tava trocando ideia, falando das épocas também, né? Da hora, é o Nil, né? É o Nil, da hora. Esse mano cantava, hein? Canta ainda, né? Acho que mas ele deu uma parada, ele tinha voltado aí agora. Ele fez um solo, aí voltou com o MRN, né? Depois ele fez o solo de uma parada. O Nil tem esses balados, ele tá aqui, daqui a pouco ele some e volta. Da hora. Aí essa próxima aí, você e o Ed Rock. Aí era o lançamento do disco, né? Sobrevivendo no Inferno, isso aí foi lá no Corinthians. Né? Magrinho, nego tinha que cavanhaque e tudo, hein? O tempo passou, hein, tio? Que fase! Aí o ano era o quê? 90 e quanto aí? Aí é 97, 98. Né? Eu acho que nem é 97, 98. Eu acho que aí é 96, no acho, 97. Porque eu lembro que na Ébano, eu levei o Brau lá, e os caras, quando fez esse disco do Sobrevivendo no Inferno ia sair na segunda-feira. Eu levei o Brau
lá na Ébano, na sexta-feira, antes de sair o disco na rua. E aí o Brau ficou lá até 2 horas lá fazendo... Ele gosta de fazer entrevista. Ele gosta. Aquela marreja toda ali, mas ele gosta de tirar foto. Isso. Ele gosta. Ele gosta. Tá, essa próxima aí, essa foto aí, cara, a gente tem... Não, dá pra fazer 10 horas de podcast sem repetir nada. Tem muita história, cara. Essa aí, qual que é? Aí é os caras do Gamação e o Claudinho do Negritude ali no meio. A gente se reencontramos, né, mano? Faz tempo que era da gravadora Zimbábue, os caras, né? Hoje o Negritude tá meio dividido, né? Mas a gente tem essa amizade com os caras aí. E eu encontrei esses caras, mano, miliano, né? A gente que trabalhou o produto, que divulgou o produto. E você vê os caras... Aí os caras que estavam voltando também... Aí, então a emoção é grande, né, cara? Porque você trabalhou esses caras. E aí você vê os caras ali, quando você vê, abraço, mano. É igual ali, eu trampei também na Cascata. E o Carlinhos da Cascata, eu ia lá na Rua Oratório. Lá em Santo André. Pra pegar disco pra divulgar. Às vezes não ganhava nada, irmão. Mas como eu já tava no negócio... No ritmo, né? Vamos que vamos. Né? Igual no Chopapo, quando a gente ia no Chopapo. Eu saía de casa e ia lá no Chopapo, nos bailes dos caras, mano. Você ficou trampando de divulgador, assim, das gravadoras? Quantos anos, Nego Chico? Ah, cara, muitos anos. Porque depois teve até um... É engraçado isso. Tem uma hora que eu queria parar com música, cara. Falei, mano, não quero mais esse negócio. Não quero. Mas aí teve o selo do Coisa Nostra, estava saindo com os produtos, que era o Time, Rosana Bronx... mano, o Sabotagem. Sabota? RZO, né? RZO. Aí o Brau falou, não, mano, você que vai trabalhar esses caras aí. Aí eu falei, então vamos pra cima. Aí começou a fazer divulgação também, pegou, foi embora, explodiu. Mano, eu trabalhei muito tempo na divulgação, que aí depois o Brau tá fazendo o trampo do 509E. Sim, eu ia chegar nesse detalhe do 509E. Ó como o bagulho é louco, cara. Eu falei, mano, aí ele, mano, o Marquinhos, que é, né? Sim, Marquinhos, Borracha? Não, o Marquinhos, que é o Marcos Omena, que é o Deck. Ah, sei. A gente chamava de Marquinhos. Marquinhos tá lá, mano, você tem que ir, é o 509, Snake Boys. Falei, pô, Marquinhos tá onde? Não, tá preso. Tá na casa de detenção. E eu tô fazendo trampo, você que vai divulgar. Falei, pô, firmeza, então eu vou. Só que na gravadora, selo só rap e atração. Atração fonográfica. Aí ele falou, vai lá que tem um trampo você, registrado. E eu trampando. Eu falei, então eu vou. Só que, tipo assim, os caras da gravadora, ninguém que ia na casa de detenção. Quem acabou indo? Você. Só eu. Aí eu levantava cedo, ia lá pra casa de detenção, né? Aí ia lá, porque os caras tinham que fazer gravação, eu tava produzindo algumas coisas, eu ia pra lá, mano. Falei, beleza. Marcelo, eu entrava lá, vamos lá, 8 horas da manhã. Saia de lá, 8. Pesado, mano. Sabe o que é pesado? Chegava em casa e falava pra mulher assim, minha ex-mulher, né? Falava assim, mano, prepara o sal grosso aí que hoje foi embaçado. Pesado. Pesado. Como que era entrar dentro da casa de detenção lá no Carandiru, Nego Chique? Como que funcionava essa parada? Porque hoje a molecada nem sabe o que é, mas só vê falar e tal. Você que ia lá pra fazer o negócio do 509E, do Deck, sei lá, as paradas. Mano, como que funcionava essa parada aí? Cara, primeiramente eu acho que pedir autorização lá, né? Não, quando você entrou a primeira vez lá. Quando eu entrei, é tenebroso, né, mano? O bagulho é sinistro. Como é que você se preparou pra sair dentro de casa, pra ir pra lá? Eu sabia que eu ia. Eu já tava orando, irmão. Eu tava orando, porque o bagulho é tenebroso, né? E os caras na rua, amigos nossos que já foi preso, falaram, mano, o bagulho é doido. Então você vê aquele barato meio... A gente que nunca passou por isso, né, mano? Quando eu falei, mano do céu, eu vou lá, é hoje. Mano, eu falo pra você, eu já orava. Fazia as minhas orações. Pra entrar aqui lá, você vai encontrar de tudo, irmão. Então, beleza. Aí chegava no portão, quando o cara abria aquele bagulho, eu falei, puta, entrei. Aí entrava, aí tinha que ir lá no... Pavilhão 7. Aí eu falei, mano... Aí vinham os caras, tá, vai lá. Aí subia no Dex. Ô, Nego Chique, aí pá, trocava ideia. Que eu ia comer uma parte do bolo? Entendeu? Aí eu falei, não, beleza, né, irmão? Só que lá dentro ainda também tinha alguns outros grupos que a gravadora tava... de olho. Comunidade Carceralha, o Bola Mais Um, que era um grupo de samba. Então a gente tinha que também dar uma assistência pros caras, entendeu? E agradecer aqui também a Sofia, que a Sofia... a Sofia que... deu muito... Que é o caça-talentos dentro da casa. A Sofia deu muita atenção lá dentro pra gente também. Muito louco, cara. As histórias negros chicas. Sabe que eu encontrei lá? O Pivete. Pivete. O Pivete, que era do Pavilhão 9. Pavilhão 9, né?
Porque o Pivete, eu acho que tinha saído de uma... Ele, Nego Chique, agora eu tô preso, também quero sair também. Só grava os caras. Tomava orelhada. E era muito louco, o Nego Chique. Você chegava lá na casa de detenção lá e muita gente ia te procurar pra trocar ideia. Como que funcionava essa parada aí? Cara, eu encontrei muitos gente. Você escutava muita gente que queria cantar uma música pra você? Vários caras. E outra coisa. E muitos manos da nossa quebrada também, né? Manos que eu pensei que tava morto, tava lá. Mano, fala aí, né, Chico? Manda um salve lá. Entendeu? O meu pessoal lá. Amigos que a gente não se via e o cara foi para outro caminho, né, mano? Mas eu falei, Nego Chique, aí, beleza, tudo bem. Pô, lembra de mim, mano? Lembra de mim? Eu falei, lembro, mano, lá da quebrada, então. Tô aqui, mano. Pô, eu pensei que você tinha morrido, cara. Entendeu? Tem o clipe do Diário do Detento, são muitos amigos nossos ali, cara. Sim. Muito louco. Cara, e... Aí você parou de fazer essas paradas... E como que foi? Porque nessa época já era o CD, né? Já era o CD. Já era o CD, a divulgação já era o CD. E aí, veio aquela fase também do CD acabar. O que Você parou com a divulgação? Você foi fazer alguma outra coisa? Não parei com a divulgação, cara. Eu continuei na divulgação. Na verdade, tipo assim... na verdade, eu não fui abrir o leque. Na verdade, é isso que aconteceu. Eu comecei na gravadora Atração, então eu travava tudo. Travava o reggae, travava o sertanejo, travava forró, travava o brega. E então abriu um leque muito grande. O Wilson Souto, que era um dos donos da Atração, ele também trabalhava na Warner Music. E aí começou a aparecer um monte de coisas, né? Até o trabalho do Chico Rei Paraná, eu fiz o trabalho, Os Travessos. Sim. Juventude S.A. eu fiz, o Sorriso Marfim, que é o grupo do irmão do Netinho, Neto, né? Do Netinho. Então eu trabalhei tudo isso, esses caras. Mas aí teve uma vez que o Djalma, que trabalhou também na Zimbábue, ele já estava trabalhando na Warner Music. E ele falou, mano, tem um trampo pra você fazer aí, cara. Você vai divulgar o trampo da Maria Rita, vai divulgar o trampo do Rapa, vai divulgar outros caras lá. E aí, vai pegar? Eu falei, não, vou pegar. Aí que abriu a porta mesmo para mim viajar, fazer os negócios. Que da hora. Minha primeira viagem de avião, com medo, né? Mas foi muito bom, assim, porque consegui ir para outros estados. Eu já estava indo para outros estados. Mas com outro suporte, né? Com outro suporte, né? Já tinha um hotel pago, já sabia a rádio que eu ia fazer a divulgação, o trabalho de divulgação. Eu já sabia as rádios que tinha, os parceiros que tinha. Eu agradeço muito o cara da rádio, assim, oficial dos outros estados, porque ele me abraçaram também. Eu tenho uma para falar aqui, de uma rádio lá de BH. Posso falar? Pode. Tem uma rádio lá, Extra, em BH. Eu cheguei para fazer o trampo do 509E, SNJ, Bezerra da Silva. E tinha mais um promo, né, no CD. Um promo no CD. E aí, a rádio não queria tocar rap. O que eu fiz? Eu estava no Hotel Pampulha, contratei um carro de som e coloquei em frente da rádio. Caramba! Coloquei o celular. Falei, cara, quanto que é? Eu pago. Quando o cara me chamar, eu volto. Até o Chicão, que daí em VHC tá aí, daí vai lembrar disso. Aí, peguei e falei, tô lá no hotel, né, mano? Tô com o meu celular, esse cara vai me ligar, mano. Coloquei o maior barulho lá. O cara não queria nem receber, mano. Daqui a pouco o cara... Mano, chama esse cara aí logo aí, mano. Manda esse cara vir aqui pra gente... Pra trocar uma ideia. Pra trocar ideia. Não tinha dinheiro. A gravadora não tinha... Tinha dinheiro, mas não tinha o dinheiro que os caras pediam, né, mano? De rádio oficial. Mano, quanto que é pra trocar? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o pessoal da gravadora, eles vão dar um brinde, vai dar celular, a gente não tem dinheiro, mas os brindes vai ter tudo. Ah, cara, então eu quero 200 camisas, não sei o quê. Consegui, mano. Entrou a música. Que da hora. Que é o Cocaína na Geladeira, do Bezerra da Silva, que estourou. Porra, que da hora. É louco. E você viu onde a música me levou, né, cara? É muito louco, né? Porque você sempre... É tipo assim, que nem eu falo. Eu sou movido à música, tá ligado? O meu corre é música. E você também. E até hoje, você já tá na música, mas você já tá num outro tipo de música, que é a mídia digital. Isso. A plataforma digital. Fala um pouco dessa parada da plataforma digital que você entrou. Então, hoje eu trabalho numa distribuidora, né? Digital, música, né? Digital, né? Chamado iMusic, né? Eu agradeço até a Fabiana, que foi ela que me resgatou, né? A Fabiana gosta muito de você. A Fabiana Santiago, ela me resgatou. Na verdade, eu falei pra você, eu tava desiludido com música, né, meu? Porque a gente trabalha,
E aí eu tive algumas perdas também, um monte de decepção. Eu achei que foi a música, cara. Falei, mano, acho que eu não tinha tempo, sei lá. Tá ligado? Você constrói um sonho e você vê seu império caindo, cara. Aí você fica meio desesperado. E eu achava que era música. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não quero mexer com isso mais não, vou parar. Até me lembro uma vez que o Belo ligou no Nextel, falou, pô, vamos fazer o trabalho meu aí, pô, pra você trabalhar. Eu falei, não quero mexer com esses negócios não, cara, não quero mais música não, quero trabalhar com música, quero trabalhar de severino, pedreiro, alguma coisa servente. Assim. Chega de bagulho de música. Só que só vinha música, cara. Eu falei, então, mano, meu destino é música. Até uma vez o Primo Preto tava com Catra e ele me chamou pra trampar. E eu não quis, cara, porque era um funk. Eu falei, não quero. Só que eu não poderia ter ido pelo gênero. Eu tenho ido pelo trabalho. É lógico. Mas eu acho que a minha mente não estava muito legal nessa época. Bagulho meio... Umas decepção da vida e tal. Aí eu falei, mano, não quero saber mais de música, não. E aí que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que a Fabiana me chamou, falou, mano, vamos pra ali. Aí eu entrei na área de comercial da iMusic, né? Que é a distribuidora de música. Onde eu faço os contatos com os artistas, né? E hoje a gente vai pegando todos esses artistas que eu tenho conhecimento. Sim. E trazendo para distribuidora, né, de música. É verdade. E para quem não sabe aí, a Fabiana que ele fala, é a Fabiana Santiago, a filha do William da Zimbábue. A gente trabalhou muitos anos na Zimbábue junto também, né? A Fabiana é uma pessoa, assim, maravilhosa e uma pessoa que sempre está ali dando um apoio para mim, né? A gente um apoia o outro, né? Porque a gente, nessa caminhada de música, a gente sabe mais ou menos como se tratar um artista, né, cara? Sim. A gente não pode brincar com o sonho dos outros, né? A gente Nunca. Tem que fazer as coisas acontecer, né? E hoje você trabalha lá como divulgador, que hoje você o quê? Você leva os artistas para lá? Hoje eu trabalho na área comercial. Então, se o cara tiver uma música aí e não tiver onde divulgar, é só procurar o Nego Chique. Só procurar eu. Que vai pôr na plataforma, todas as plataformas, né? Todas as plataformas, na Amazon, Spotify, Deezer, iTunes, a Tidal, que é a parceria do Jay-Z com a Beyoncé, também está lá também. E a gente está lá fazendo esse trabalho. Quem tiver interessado, entre em contato. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Da hora. Cara, hoje a gente está aqui com o Nego Chique. Deixa eu ver que tem mais uns recados aqui no nosso chat ao vivo. A Manu Silva. Fui em vários bailes aí do Jorge Americano. Olha aí. Só dava o pai nas pistas. Júnior da hora, todo domingo aí, não perca aí o programa do Nego Chique, da hora. Um abraço. A Flávia aí, Domingos. Ébonos em Campinas, que quem lembra, né? DJ K Brasil. É o DJ K. Pergunta aí pro Nego Chico qual foi o disco que ele comprou, o Nego já respondeu, né? DJ K é o DJ do Alves da Lei. Eu trabalhei com o Alves da Lei também. A Fabiana tá falando que te ama. Falando obrigado aí. Tá te assistindo aí. Que legal. Da hora, Fabiana. Abraço pra você. Só lembrando, semana que vem, Fabiana, é teu pai, viu? Hoje a gente tava lá conversando. Semana que vem é o William da Zimbábue aqui no nosso podcast. Legal. Vai ser da hora. Cara, e Chique, nesse tempo todo aí que você fez essas paradas de música, que você vive a música até hoje, como eu também vivo a música hoje, o que você tira de tudo disso aí, pra passar pra galera? Eu tiro assim, mas eu acho que você tem que ter determinação, pensar que vai dar certo. Mesmo que a pessoa te aponte as coisas negativas, a gente tem que acreditar naquilo que a gente vai conseguir, cara. O objetivo é você conseguir, entendeu? O sonho é de estar nos Estados Unidos, é de estar num outro país. Você vai conseguir, cara. O objetivo é esse. O objetivo é você se dar bem. De qualquer forma, mesmo daqueles que não acreditam no potencial. Exatamente. Se você tem um potencial, você acredita. Pô, a gente está falando aqui disso aí, você é uma prova viva disso. Você foi lá nos Estados Unidos, mano. Foi cobrar o Chubby Rock. Entendeu? Então, tipo assim, você é a prova disso, porque, tipo assim, e outra coisa, você vê os seus artistas de perto. Sim. A gente sonha de ver os artistas de perto. Eu sonhei muitas vezes ver vários artistas que de perto e consegui ver, né? E sempre pensando positivo. Apesar que, muitas vezes mesmo, minha família não apoiava, mano. Igual a minha. Eu falei, quem me apoiava na época minha mesmo era só minha mãe. A família só apoiou quando começou a ver o dinheiro entrar. Né? Nesse corre aí a gente conquistou alguma coisa, mas também tive muita perda por não saber administrar o dinheiro.
né? Nunca sonhei em ter carro, porque eu sempre andei a pé. Mas a necessidade de você ter carro, a necessidade de você estar bem com a família, viajar com a família. Hoje eu tenho um sonho de viajar com a minha família, cara. De ficar bem com a minha família. De pegar aí o meu filho ali, ó, vamos viajar, vamos pegar um avião, vamos ali viajar. Você tem o quê? Um filho? Eu tenho um filho, né? É o Denner Torres. A minha meu ouro, né? E tem uma netinha agora. A netinha, né, que você falou. 5 anos, então... Qual o nome da neta? É Helena. Helena. Então, tipo assim, hoje tipo assim... Cara, qual que é o nosso legado, Marcelo? O legado é a música, né? Então, a gente tem que viver bem daquele legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, Exatamente. né? Então, tipo assim, o que eu não pude fazer quando eu estava ali em outras condições, eu tento fazer as coisas melhor, cara. Entendeu? Não dá muito ouvido para pessoa negativa, não dá ouvido para pessoas que não acreditam no seu potencial. Tem muitas pessoas que às vezes tiram, né, mano? Muitas vezes vão falar assim, pode ter sido otário, né? Eu falo que tem muita gente que se aproxima da gente, que é os verdadeiros vampiros. Entendeu? Eu falo que vampiro, porque ele tá do seu lado para te sugar. Toda a sua energia. E eu falo, é os vampiros que tá chegando do seu lado. Então tem que prestar muita atenção nisso. E outra coisa, tem cara que fala que você não pode isso, né, cara? Quando eu comecei a cantar, eu comecei até a cantar, né? Não sei se você lembra. Eu lembro, pô. Comecei a cantar vários caras. Nego Chique não tem que cantar, não, meu. Ele tem que viver no bastidores. O bagulho dele é esse. Tô louco. Pra não ver. Então teve muitas coisas assim, cara, que te magoa. Cara que eu ajudei, que também virou as costas. Mas isso aí eu agradeço, coloquei tudo na mão de Deus, cara. Exatamente. Porque, tipo assim, o que você faz de positivo é você saber atrair que o universo ele vai te dar lá na frente. Exatamente. Os anos passou. Mas o universo vai conspirando a favor. Então as coisas vão acontecer. É que a gente, nesse corre nosso... É milhão, né? Às vezes já chegou e você nem lembra. Nem percebeu. Tem gente que nem agradece. E nem percebeu. Passou batido. Eu vou falar pra você, cara, tinha uma época aí que eu pensei que eu ia morrer, cara. Eu tive meus... Fiquei internado. Eu lembro disso aí. Fiquei mal, nego dando risada. Mas ressurgi de novo, mano. Por quê? Porque eu acreditei no meu potencial. Acreditou em você mesmo, né? E a postura de você ficar bem. Eu tenho que ficar bem. Se eu ficar bem, os meus outros vão ficar bem. Meu filho, a minha família, né? Porque minha família, tipo assim, hoje eu falo assim, eu quero só o melhor pra minha família. Entendeu? Esse é o certo. Tem mais alguma coisa aí de foto, produção? Já foi todas? Já foi todas. Que foto. Rápido, hein? Isso que ele falou assim, ó, tem uns 200 fotos. Não, podia ter colocado mais. Mas da hora, Chique. Vamos, cara, quero agradecer você a ter vindo no nosso podcast, The Beat Play Podcast. É uma honra trazer os amigos aqui. Legal. Cara de infância minha aqui, dos 12, 13 anos de idade. Contar a nossa história da nossa periferia, Capão Redondo, Valo Velho, Parque Independência, São Bento. Entendeu? Não é só trazer também as pessoas, tá ligado? Tem que trazer a gente. O nosso podcast é para trazer a nossa galera, também os artistas, mas a gente visa muito trazer a pessoa que fez a história na nossa quebrada. Eu acho que é interessante essa parada de trazer as pessoas da quebrada nossa, né, cara? É importante sim, porque... Tem muita história quebrada. Tem muita história e é importante até dar parabéns para você. Obrigado pelo convite. A vocês todos aí que ficou conosco. Agradeço a você, cara, porque é isso. A gente tem que abrir as portas para aqueles que não tem voz. E você tá dando essa oportunidade. Porque eu acho que assim, a gente viveu uma época dos anos 80 até 2000, cara, que a gente pode contar para essas pessoas novas, a molecada nova que está aí, as garotadas, até mesmo o outro lado, a elite, que não sabe como que a gente vivia. Eles vão pesquisar no quê? No YouTube. Sem dúvida. Tá ligado? E o YouTube tem muita coisa, que tem muita gente, de repente, que tá lá falando coisas que não sabe. Ele pega as nossas histórias que a gente conta no bar, tomando um negócio ali, escuta. Ele vai lá e quer contar a nossa história. Monta a história. Então, a gente tem a nossa história. A gente não precisa do YouTube. Tá ligado? Então a gente sabe contar a história. Porque né, que eu e o Nego Chique hoje não teve pauta. Não é natural. Não teve pauta, tá ligado? É natural. Porque a gente sabe das histórias, como que era a quebrada funcionava, como que a gente andava nos bairros, nos busão, as músicas. Então, a gente sabe, a gente tem a nossa história. Então eu acho muito louca essa parada de trazer as pessoas da periferia pro nosso podcast, porque é muito da hora. O que eu quero trazer aqui, ó, que nem a gente tava falando da Fabiana.
Eu acho que seria interessante Pra caramba. trazer a Fabiana aqui um dia, fazer o podcast, para ela ensinar pra galera como que funciona esse negócio de SRC, porque a Fabiana vem lá de trás, né, mano? Vem. Desses documentos de direitos autorais. Direitos autoral e tal. Edição, tá ligado? Porque... Cara, a periferia não sabe como que mexe com isso. Não. Eu acho que seria interessante um dia a gente marcar com a Fabiana e eu mesmo, e você, fazer com ela, pra ela dar uma luz, né? Pra galera, que de repente a pessoa fala assim, pô, mas como é que é isso aqui, cara? Pô, será que eu vou fazer aquilo ali? Putz, será que... Mano, e aí? Será que vão me... Putz, e aí? Aí eu acho que ter uma explicação de uma pessoa que sabe... falar o que tá fazendo, cara, vai ser assim, muito gratificante. Tá ligado? Eu acho que vai ser muito interessante um dia trazer, se um dia a Fabiana topar, aí eu e você mesmo, fazer a entrevista com ela. Porque a Fabiana cuidou do Racionais, entendeu? De toda a documentação de música do Racionais, de tudo, de vários. Negritude Júnior. De todos. Gamação. A Alessi Brandão foi em Zimbábue ou não foi? Não lembro. Acho que não, né? Eu não lembro. Eu acho que saiu um disco por lá, mas não sei se cuidou. Cara, mas até o Reinaldo saiu por lá. A maioria dos grupos de rap nacional, a Fabiana fez toda a documentação. Vários. Entendeu? Quase 100%. Sempre não, vários, cara. Então... Até hoje, né? Porque ela tá da E-Music. Ela deve fazer tudo lá, né? Não, ela faz tudo. E realmente nessa parte de direitos autorais, até mesmo na parte de edição e a parte até mesmo como se faz como entra na associação de música, né? Abramos, UBC, tudo na parte que ela consegue trazer tudo isso para você tão natural, cara. E transparente. Agora mesmo a gente tava lembrando que os caras do Doctors MC, a gente tá conversando, tentando trazer os caras. Da hora. Isso é legal, entendeu? Porque às vezes os caras estão muito perdidos, né, mano? Fica com receio, né, cara? Entendeu? Então eu acho que um dia a gente vamos marcar aí, vamos ver se a Fabiana topar e eu acho que vai ser legal falar dessa parada aí, incentivar como é que funciona essa parada. Eu acho bacana. Legal. Valeu, Chique. Valeu. Tamo junto. Obrigado por tudo. Tamo junto. Cara, hoje a gente esteve aí com o Negro Chique aí. Cara, várias histórias. Tem muito mais histórias. Mas a gente vai fazer uma parte 2 lá na frente, em breve aí. Só que diferente, Negro Chique. A gente, sabe o que eu tô bolando em fazer? Um podcast com a galera nossa. Entendi. A nossa galera de infância. Tipo uns 5, 6 caras. Aí vai sair resenha, hein? Muito obrigado, Chique, por ter vindo aí no nosso podcast e ter aceitado aí o convite aí. Pessoal, semana que vem a gente está de volta aí, na próxima quarta-feira. E aí o entrevistado vai ser aí o William da Zimbábue. Estamos trazendo. Ele é o professor, hein? Ele, o Black Man, é o professor. Aí está, beleza? Semana que vem. Valeu, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus aí. E bora aí compartilhar aí a nossa entrevista com o Nego Chique. Valeu, tamo junto.